Olha, gente, antes desse vídeo começar, eu só quero pedir desculpas caso eu não consiga tirar o barulho do ventilador que tá ali do áudio, porque já tá de noite, o sol já era pra ter ido embora há muito tempo, mas parece que o sol tá rachando aqui ainda do meu quarto, então a casa inteira tá pegando fogo, praticamente. Então eu vou estar gravando com o ventilador ligado, os cachorros da vizinha, como sempre que não pode ouvir um barulho de nada passando, né? Adoro eles. Mas eu vou tentar ao máximo tirar o ruído do ventilador. Caso eu não consiga, já peço desculpas, mas tá impossível, calor tá demais. Tá ok? Então, eu agora vou começar a introduzir o vídeo. Pegou meio mal, né? Mas, bora nessa. Ai, que delícia! Eu sei que quando eu fiz a comparação de Jogos Vorazes do filme com o livro, muitas coisas ficaram de fora, no caso do filme, né? Muitas cenas, muitas descrições, muitas informações do livro que, pra mim, foi importante pra caramba na narrativa da história, de entender coisas que eu ficava vendo no filme e ficava assim, não, mas de onde que surgiu isso? Como começou e tal? E no livro é muito bem explicado, eu senti falta disso nos filmes. Então eu achei o livro bem melhor. Já com Em Chamas, eu já achei que foi o filme, na verdade, né, foi quase que literal, quase não, foi literalmente falas, muitas falas foram iguais aos livros, muitas falas foram iguais ao livro. Agora eu falei certo. Isso ficou assim na minha cabeça de um modo que me fez refletir, eu acho que eu posso colocar assim. Então, no vídeo de hoje, assim como em Jogos Vorazes, que eu fiz a comparação dizendo o que tem no livro e que não tem no filme, e fazendo as pontuações, eu vou estar fazendo agora com Em Chamas. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. O primeiro ponto que eu acho que marcou muito, né, a questão como é que eu posso colocar? A questão visual no filme, que não é muito descrita, mas que pelo livro deu a devida profundidade com relação aos distritos, mais precisamente a casa dos distritos, não, desculpa, dos vitoriosos, né? É descrito que a casa de todos os vitoriosos, a vila ali dos vitoriosos, né, no distrito 12, são todas iguais. Ok, só que numa questão visual, pra quem não tem muito... Como é que fala? Pra quem não é muito cinéfilo, ou pra quem não presta muita atenção em cenário, pra ver esses detalhes de filme, assim como eu, talvez não deve ter percebido que a casa do Hammett... Bom, pelo menos no filme eu achei até que a casa do Hammett não era no mesmo lugar onde era a casa do Peeta e da Katniss. Porque a casa do Hammett dá a impressão de que é um lugar totalmente diferente, né? Porque ele tem aquele ambiente mais escuro, mais sujo, mais sombrio e tal. E no livro eu fui entender isso. Que no caso, no livro eles falam que a casa do Hammett reflete justamente a personalidade dele. Que ele ficou traumatizado por conta dos jogos e tal. Então ele tem esse jeito mais largado, esse jeito mais bêbado, né? Vive sujo. Então a casa dele reflete bem isso. Tanto que é narrado no livro que a casa da Katniss tem esse ambiente mais, como pode dizer, mais claro, mais limpo e tal, por conta da mãe dela. E a do Peeta, apesar de não falar, não ter muitos detalhes sobre a família do Peeta, é dito que na casa dele tem sempre cheiro de alguma coisa saindo do forno, né? Então, só aí a gente já tem a noção, né, a ciência de que porque a família do Peeta é de padeira. Padeira? É, de padeira. Sim, pessoas que trabalham com panificação, né? Ali, confeitaria e tal. Então, essa distinção de por que cada casa é diferente, que está relacionada às personalidades e até aos familiares dos tributos vitoriosos. É bem descrita no livro e eu achei bem legal isso. No filme é retratado, pelo menos a da Katniss e um pouco da do Hammett, só que fica numa questão mais visual, né? Então,
pra mim ele no filme passou batido, mas no livro ficou bem legal de ver. Realmente. Uma outra cena que eu achei, assim, muito importante, muito bem colocada nos filmes, foi a cena do Presidente Snow lá no Distrito 12 conversando com a Katniss. Volto a repetir, é uma cena que tem palavra por palavra, igualzinho no livro, parece que o roteiro do filme foi Ctrl+C, Ctrl+V do livro, eles não mudaram nada praticamente. A única cena dessa parte que eu acho que eles tiraram, mas isso eu acho que é por conta mais de uma questão cinematográfica mesmo, é a questão da floresta, da Katniss estar na floresta, sempre estar na floresta, né? No livro, ela sempre, quando ela pensa em fugir e tal, ela foge pra floresta. Então naquela cena onde no filme a gente vê o presidente falando pra ela, mostrando pra ela o beijo dela com... Gente, eu esqueci o nome do rapaz. Para a gravação. Deu uma colinha ali. Quando ela dá o beijo dela no Gale, né? No filme é tratado como se ele estivesse num lugar escondido, né? Ainda dentro do Distrito 12, só que no livro é mostrado que eles estão na floresta, né? Então, tudo bem ter tirado isso, eu não achei de muita relevância, não. Aí a Katniss fala, ou melhor, o presidente Snow fala pra ela do Seneca Green, o que aconteceu com ele, a cena das frutinhas e tal. É tudo bem, é tudo muito bem colocado nos filmes. Só que uma parte que eles não colocaram nos filmes, que tá no livro, e que eu falei, graças a Deus eles não colocaram, porque ia ficar um porre, além de não dar muita liga, né, pro filme, seria a parte do talento dos vitoriosos. No livro é narrado que nessa questão comercial que eles fazem, né, dos vitoriosos, mostrar como eles são pra capital, que não sei o que, eles mostram os talentos que eles têm depois de ganhar os jogos, que não sei o que, parará perepão duro. O Peeta fica por ele ser um confeiteiro, eu pensei, bom, já que vai falar dos talentos, vai falar ali de confeitaria, de produção, que não sei o que, não. O Peeta, na verdade, começa a pintar, mas pintar quadros. O que até então é ok, é relativamente ok, já que ele era um confeiteiro muito bem, né, ele fez aquela maquiagem lá que... Como é que eu posso colocar? Que fez ele ficar invisível, né? No meio lá da floresta, lá no meio da arena. A Katniss, eles colocaram ela como se ela fosse uma desenhista de roupa. Estilista. Eu fiquei assim, hã? Pra quê? Sabe? Tudo bem, no livro é explicado que foi uma exigência do presidente Snow, né? Pra ter uma coisa comercial ali pra vender e tal. Mas quando eu vi que eles não colocaram isso no livro, melhor, que eles não colocaram isso no filme que tinha no livro, eu falei, ainda bem, porque ia ser um porre. Então vamos descer abaixo. Desça abaixo, desça abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Mas agora eu vou contar a primeira mudança que eu fiquei... Até agora eu tô pensando no porquê dessa mudança nos filmes, que não fez sentido, né? O filme já tá gravado, então não fez sentido. Que é a ameaça do presidente Snow. O presidente Snow faz ameaça pra Katniss, né, de destruir o pessoal, todo mundo que ela ama, que não sei o que, ela tem que convencer a ele de que ela ama o Peeta e tudo mais, aquela coisa toda. Tá ok, isso no livro reflete bem, descreve bem, tranquilo. Só que, no livro, vamos falar primeiro do filme, né, porque pra poder entender, pra vocês poderem entender o que eu quero dizer. No filme, a Katniss conta, né, pro Haymitch e pro Peeta, depois que acontece aquela provocação, né, que o senhor faz lá no Distrito 11, depois da Katniss fazer o discurso dela pra Rue, e esse senhor acaba levando um tiro na cabeça. Tranquilo. Não tranquilo o cara levar um tiro na cabeça, mas daí ok. Só que no livro é totalmente diferente. A Katniss conta pro Haymitch dentro do vagão, indo para o Distrito 11. Então o Haymitch já sabia disso, e os dois decidem não contar pro Peeta. Então o Haymitch já sabia, aquela coisa do Haymitch falar, olha, a gente tem que pensar nas outras pessoas, que não sei o que, bababá, perepão duro, acontece no trem, e não lá no Distrito 11. E um outro detalhe, quando aparece no 11... né, quando dá essa cena no 11 da pessoa acaba levando tiro lá e tal, não é uma,
São 3 pessoas e a F não faz ideia do que estava acontecendo, que alguém levou um tiro, que não sei o que. A F estava dentro da construção, acho que eu posso colocar assim, né? Ela só fica assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Só escutei barulho. Ela não fica sabendo. O pessoal da capital, ninguém que estava ali junto com eles, fica sabendo que houve um motim ali no 11 e que 3 pessoas foram assassinadas. Não acontece, não. Melhor, não acontece nos filmes. Mas no livro acontece. Então eu achei meio que sem entender por que eles não colocaram isso. Porque o Hammett não sabia antes e só sabia junto com o Pitan. Não vi lógica. Viu? Ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela. Uma outra coisa também que ficou de fora, mas isso, como eu disse, entendo por causa da questão de logística, principalmente questão de tempo também. É que, na verdade, os tributos, eles não chegam lá, fazem o discurso e vão, já entra pro vagão e vai pro próximo distrito fazer o discurso. Não. Na verdade, acontece como se fosse uma festa, sabe? Uma confraternização, uma mini social ali naquele distrito com o presidente do distrito. Acho que é presidente mesmo que fala, né? O prefeito. Não, prefeito. O prefeito do distrito com os familiares dele e alguém ali da sociedade, alguém ali da nata ali que aparece também. Então, ter essa questão do banquete e tal, também refletiu um pouco ali com relação às pessoas passarem fome e eles estarem ali esbanjando. No livro é bem colocado essa questão também. Não foi no filme, achei ok não terem colocado isso no filme, mas que bom que pelo menos no filme eles priorizaram a questão de como os distritos estavam absorvendo essas mensagens que o Peeta e a Katniss estavam fazendo, porque o motim estava acontecendo e estava bem pesado mesmo, como é relatado aqui no filme. Como é relatado aqui no livro. Eu vou errar isso toda hora, eu tô temendo. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Não tô chamando vocês de burra. Burra, quando eu falo, é assim, burrinha, assim. Aí o filme tem várias outras cenas iguais ao livro, literalmente. A questão do pedido de casamento, a da festa lá na capital com aquela bebida que faz vomitar, né? O presidente Snow da vida com a Katniss por causa da revolução, não, da revolta, né? Eles falam revolta, que tá tendo nos distritos e tal, que ela tá virando um símbolo e tudo mais. Mas uma coisa que eu fiquei ali encucado, né, que eu fiquei pensativo, que é com relação ao Plutarch Heavensbee. Quando há aquela cena da dança dos dois, né, no filme eu lembro que o Plutarch estava só conversando com ela e tal. Ele dá a entender para ela de que ele seria um aliado, mas não dá muito na cara, né? Só que no livro, eu percebi que, assim, há vários pontos no livro que mostram o símbolo do tordo. Várias pessoas da capital estão usando o tordo, às vezes como broche, tatuagem, sabe? Eu só consigo lembrar desses dois. Mas tem vários símbolos, várias pessoas usando esse símbolo do tordo lá na capital. Virou tipo uma febre, uma moda lá. Eu não sei se é nesse filme ou se é no outro. Eu acho que é nesse filme. Que a... Não é nesse filme, não. Que a neta do Snow tava usando a trança igualzinha da Katniss. Não, provavelmente deve ter sido no outro. Bora, nesse. Eu já não tô sabendo mais o que eu tô falando. O calor tá afetando até meu cérebro já. Mas vamos ao que interessa. O negócio é que o Plutarch Heavensbee, ele numa hora lá, ele fala para ela, olha, eu tenho uma reunião e tal, eu não posso perder à meia-noite. À meia-noite eu vou te contar um segredo. Mas à meia-noite. E ele puxa um relógio de bolso, né, que dá pra ver no visor do relógio dele, meio que assim, como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, tá vendo? Esse tipo reflexo que tá dando ali no meu ring light. As marcas de dedo no livro, olha o TDAH batendo. Mas tipo assim, num reflexo assim, um símbolo do tordo. Mas era tipo assim, a Katniss fala, ele fez isso pra eu perceber que ele tinha o símbolo do tordo no relógio, mas não era pra ser visível, né? E essa informação do relógio foi importante pra Katniss depois, lá durante os jogos, né? Como a gente já sabe pelos filmes. Então,
ter essa interação dos dois ali com o relógio, eu achei que ficaria mais interessante do que só aquela conversinha fiada lá que depois não deu em nada. Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é a seguinte, não é... Não, agora, antes de ir para a próxima parte do vídeo, 2 pontos que eu acho bastante importante pontuar aqui, que no livro é muito bem descrito e dá total base para tudo que está acontecendo, que é, o primeiro, a briga que está tendo dentro dos distritos. O pessoal na capital não fica sabendo o que está acontecendo, na verdade, não sabe nem o que está acontecendo. Mas eles sentem os reflexos disso. Vamos colocar aqui, por exemplo, o distrito 3, eu acho, 3 ou 4, que é responsável pela pesca, né? Então, o pessoal lá na capital, eles veem que a gente está com falta de frutos do mar, porque o presidente falou que está tendo uma doença nas águas, que não sei o que, mas que já está resolvendo já, sabe? A gente não está conseguindo tecido, acho que é o distrito 7 que é do tecido. A gente não está conseguindo tecido porque a colheita foi baixa, então a gente está com pouco material, pouca matéria-prima para poder fazer mais roupas, que não sei o que, bababá. Então eles veem só as desculpas, eles não sabem o que realmente está acontecendo nos distritos. Isso é bastante importante para a história. Tanto que tem a parte, aqui no livro, né, tem a parte do Gale sendo chicoteado, né, do novo capitão que chega lá no distrito 12. Mas tem 2 garotas, isso que eu achei bastante interessante, que eles, não sei por que eles não colocaram no filme, né. Acho que por ter deixado para o final do filme para dar aquele suspense e tal, mas que aqui já aparece aqui em chamas, né, já aparece aqui, que é a questão do distrito 13. Tem 2 mulheres que estão fugindo da capital, lá do seu distrito, acho que é do distrito 8. Elas se refugiam no 12, acabam encontrando a Katniss lá, e elas falam para Katniss que o 13 ainda funciona. Elas dão a dica para Katniss de porque elas acham que o 13 ainda está... ainda tem sobreviventes do 13, que existe pessoas no distrito 13 e tal. E aqui no livro que eu fui descobrir que o distrito 13 era o distrito da energia nuclear. Então, daí deles terem aquele armamento todo, né, conseguirem produzir aquelas bombas e tudo mais que nem a gente vê nos filmes. Então, são informações que eu acho que se colocasse no filme ficaria interessante, mas meio que entendo eles não terem colocado. A questão do distrito 13, ok, porque eles colocaram o terceiro livro, né, como 2 filmes, então provavelmente tá ok, não sei, não li o livro ainda, né? Mas a questão da capital não sentir os efeitos, o porquê, né, essas desculpas e tal, eu acho que seria interessante ter colocado no filme. Eu acho que agregaria mais a história de como a capital tem um poder de suprimir até as informações que vão para os próprios moradores. Eu acho que assim, né? Acho que seria interessante ter colocado isso. Melhor, seria interessante se tivessem colocado isso. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. A parte do massacre quaternário para mim foi bastante interessante, porque eles colocaram muitas informações aqui no livro que justificam, que dão um embasamento para tudo. Como, por exemplo, como foi as primeiras edições os primeiros os 2 primeiros, no caso, massacres quaternários, onde o primeiro foi uma colheita só de crianças, que eu achei bastante macabro. A segunda edição, que foi com o dobro de tributos, 2 homens e 2 mulheres de cada distrito, que foi inclusive nesse que o Hammett ganhou. E, no caso, o terceiro, né, a colheita dos vitoriosos. Então, depois que é narrado isso dos vitoriosos, a Katniss vai lá na casa do Hammett, pede ele para se voluntariar na casa do no lugar do Peeta. E ele fala, olha, se eu for sorteado e o Peeta for voluntário, eu não posso fazer nada. Então, aí tudo bem, ok. Mas, assim, para mim, nessa questão do massacre, o ponto máximo do livro, o ponto que eu falei, gente, era isso que eu queria nos filmes. E por que eles não colocaram? Era só isso que eu queria entender nos filmes. Que é
como o Haymitch ganhou qual foi, né, a edição que o Haymitch foi vitorioso e como foi essa vitória dele. Então essa narração no livro foi linda de ler, foi incrível. Eu já adianto que ele foi vencedor pelo massacre, segundo massacre quaternário. Então, no caso são 20, como é que é? São 12 tributos, são 24, né? No caso, um homem e uma mulher, 24. Aí você pensa que o Haymitch ganhou entre 48, que o dele foi o dobro, ele foi o único que venceu. Então, assim, nossa, é muito bem detalhado, é incrível o que ele fez e tal. Eles assistem como se fosse uma fita cassete, né? A Katniss mais o Peeta, eles assistem as cenas, né? As últimas cenas ali do Haymitch ganhando os jogos e tal, quando é consagrado vitorioso do segundo massacre. Eu fiquei de queixo caído. Eu falei, por que não colocaram isso no filme, gente? Seria incrível se tivesse isso no filme. Nossa, eu ia amar se tivesse isso no filme, mas infelizmente não colocaram. Fazer o quê? Desumanos, o que tá acontecendo comigo? Aí a gente tem também aquela cena da F, né, querendo falar, eu vou conseguir um bracelete pro Haymitch de ouro, vamos colar pro Peeta, porque a gente é uma equipe, que não sei o que, bababá. Tem isso aqui no livro também. Melhor, tem isso no filme, assim como no livro. Eu tô sempre esquecendo que o livro é que deu base pro filme, não o contrário. Tem que me atentar a isso. E tem literalmente a cena dos torrões de açúcar do Finnick com a Katniss. É literal. As falas deles ali são literais ao livro, né? Eles tiraram igualzinho do livro. A cena da Joanna eu achei um pouco estranho, porque pelo livro a Joanna na verdade já não dá em cima do Peeta. Ela tenta puxar a conversa ali com a Katniss a respeito de roupa, né? Mas entendo que no filme eles trocaram porque eles não colocaram a Katniss lá atrás como a garotinha da capital que gosta de desenhar roupas, né? Como é tratado aqui no livro. Então, tá ok. Ainda bem. Mas uma informação que eu achei bastante pertinente, bastante interessante, isso, e se tem no filme, eu não me lembro, que é a respeito do tridente do Haymitch. O Haymitch é tratado, né, é falado aqui no livro, assim como nos filmes, que ele foi o jovem, ele foi o tributo mais jovem a vencer os jogos e tudo mais. Só que não é narrado nos filmes que ele ganhou os jogos por conta de um paraquedas que ele recebeu de um patrocinador com um tridente. Daí o tridente ser o símbolo dele, né? O tridente tem alguma coisa a ver também com o tributo com o distrito dele, né? Da pesca. Mas é com o tridente que ele acaba matando algumas pessoas lá na edição dele dos jogos e acaba vencendo. Então, essa relação é bastante explicada no livro, eu achei bastante interessante. Poderia ter colocado nos filmes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Daqui pra frente eu não vou estender muito, não. Vou pular bastante parte, porque a parte do vestido de noiva é igualzinho, os filmes é igual ao livro. Os filmes também fizeram as falas iguais a respeito da gravidez da Katniss, dos tributos se juntarem, né, levantando as mãos. Depois, lá na própria arena, da fumaça até a questão da Katniss jogando a flecha. É praticamente igual ao livro. Não tem muita coisa para poder destoar, não. A não ser uma parte que poderia... Melhor, como não colocou... Assim como eu falei no outro vídeo, né, por não terem colocado isso no filme, não fazia sentido eles colocarem agora. Que, como no primeiro filme... Melhor, no primeiro livro, a Katniss perde a audição depois que ela estoura aquelas maçãs, né? Ela perde a audição. A capital reconstitui a audição dela. E ela usa isso como desculpa para, no segundo livro, né, no Em Chamas, ela usa isso como desculpa para falar, não, eu estou escutando barulho aqui do campo de força, então eu consigo saber onde é que está o campo de força, né? Ela não dá informação para eles de que ela consegue ver por conta
do Faísca. O Faísca é pancada, né? Que nem a Joana fala. Eu só decorei assim. Que o Faísca acaba falando pra ela ali, mostrando pra ela como ver o campo de força. Então, essa informação não tendo colocada no filme, eu achei ok, mas é uma diferença a ser pontuada. Então tá. Então tá bom. Então tá. Já nessa parte final, que é onde tudo é encaixado, por conta, né, lá atrás, como eu falei, da Katniss ter visto no relógio da Plutarch a questão do tordo ali no relógio dele, ter tido aquela coisa da pancada, né, ter mostrado para ela a respeito dos raios, né, marcando, né, todo o território da arena como relógio e tudo mais. Então fez sentido depois quando ela descobriu, né, quando ela é resgatada ali, depois de destruir a arena, que o Plutarch estava do lado dela durante a rebelião. Ela também entende, né, ela começa a entender que todos os tributos estavam juntos, a maioria, na verdade, né, não todos. Tirando os carreiristas, que eu acho, se eu não me engano, é o distrito 1, o 2 e o 4, né, eu acho que é 1, 2 e o 4. Os carreiristas, né, que nem eles dizem. Todos os outros tributos estavam reunidos para que ela fosse vitoriosa e tal. E assim como no filme, né, no livro é muito bem descrito isso, ela puta da vida por terem deixado o Peeta para trás. Ela tava doidona. Ela tava para morrer. Só que eles não, claro que não iam deixar ela morrer porque ela é o símbolo da revolução. Ela é o tordo, que não sei o quê. Obrigada pela consideração. Agora, o último ponto que eu, assim como no primeiro livro eu falei, né, eu sou obrigado a falar aqui também no segundo livro. Não sei se é um padrão, mas acho que não, porque no caso não tem um quarto livro, né, até porque Cantiga de Pássaros e Serpentes passa-se antes, né, então não tem porquê. Mas é por conta do seguinte, o final do primeiro livro é o início do segundo filme, né? A mesma coisa aqui. O final do segundo livro é o início do terceiro filme. Porque no caso aqui no final a gente já tem a Katniss acordando no distrito 13, o Gale falando para ela, olha, Katniss, não existe mais o distrito 12, capital, depois que você jogou a flecha, eles mandaram aeroplanadores lá, bombardearam todo mundo, mas eu consegui tirar sua mãe, sua irmã e tudo mais. Então aqui no livro a gente já tem a dimensão das consequências da Katniss, das ações da Katniss, né? E que eu fiquei assim, não colocaram aqui, mas pelo menos eu, por já ter assistido o filme, eu sei que eles colocaram no outro filme. Então, ainda bem, né? Ainda bem. É verdade. Então, como eu disse no começo, eu achei bastante interessante o livro, né? Agora avaliando o livro, por eu já ter assistido o filme muitas vezes e principalmente por já ter assistido o filme antes do livro. O livro é interessante, tem muitos pontos em que ele não é apontado, melhor que o filme, né? Não é apontado e no livro é esclarecido, é bem narrado. Só que essas partes onde o filme foi literal nas falas me incomodou um pouco na leitura, porque eu já dá aquela sensação de, eu já vi isso. E se assistir, eu pelo menos sou assim. Quando eu vou assistir o filme, por exemplo, agora, se eu fosse acabar essa gravação aqui e fosse assistir o Em Chamas agora, né, no caso, eu ia para as partes que eu mais gosto do filme. As partes que era mais chata, que era mais repetitiva, eu ia pular. Mas como você pula isso no livro? Como é que você deixa de ler? Mas você pode fazer uma leitura dinâmica. Detesto leitura dinâmica. Mas você poderia pular. Mas se tivesse alguma informação ali, uma linha ali dizendo alguma coisa que eu poderia estar perdendo. Então, assim, ficou um pouco chato, mas tenho certeza que se eu tivesse feito o caminho inverso, né, primeiro lido o livro, depois ter assistido o filme, eu sei que eu ia adorar o livro e achar o filme relativamente bom por conta disso, né? Tenho quase certeza disso. Então segura a marimba aí, mon amor. Segura a marimba aí, mon amor. Bom, e como Em Chamas foi o terceiro livro que tá ali na minha estante, eu tenho que pegar depois, é A Esperança. E tô com a ideia de fazer o seguinte. Agora já estamos em outubro, certo? Cantiga de Pássaros e Serpentes lança em novembro. Sim. Eu li, no caso, Em Chamas agora em setembro. Apesar desse vídeo estar saindo em outubro, eu li Em Chamas em setembro.
Eu vou estar lendo A Esperança agora, no mês de outubro. Vou fazer um vídeo comparando o livro com o filme, assim como eu fiz com os 2 primeiros livros, né? E vou tentar ao máximo, não sei se eu vou conseguir, ler Cantiga antes da estreia do filme. Se eu não me engano, o filme lança dia 15, né? Eu não vou ir na estreia mesmo, porque além de estar caro, vai estar cheio de gente. É só não ver na internet para não ganhar spoiler. Mas eu vou tentar ao máximo ler Cantiga antes. Vou fazer só com Cantiga que eu vou conseguir fazer o caminho inverso. Primeiro eu ler o livro, depois assistir o filme. Mas vou trazer todos os detalhes de A Esperança ainda esse mês. Se não me falha a memória, eu acho que eu programei o telelivro de A Esperança para o final de outubro. Acho que para a última semana de outubro, eu tenho que olhar no meu calendário depois. Mas vou ler A Esperança esse mês e Cantiga de Pássaros e Serpentes mês que vem. Então, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Bora! Hora do show!